Caso você não saiba ainda, em todo bom concurso você vai precisar estudar a lei seca. Seja um concurso de nível médio ou para formados em direito, isso que eu te falei aqui é uma regra. Você vai ter que dominar a lei seca para passar nesse concurso. E eu digo mais para você, na imensa maioria dos concursos, se você dominar só a lei seca, você já vai ter uma nota de nomeação, que é o que realmente importa. Dominar a lei seca é o simples que funciona no mundo dos concursos e tem que ser o seu foco principal desde o primeiro dia. E aí a dúvida que surge é: como dominar a lei seca? Como estudar na prática? E eu vou mostrar agora para você o passo a passo. E mesmo que você nunca tenha visto uma lei na sua vida, você irá entender tudo aqui, Primeiro aqui, entenda o que é a lei seca. É aquela lei que proíbe você de tomar um gorozinho depois das 10 horas da noite? Não, esquece isso, tá bom? É a lei da Blitz que pega quem tomar uma lá e vai dirigir? Não também. Lei seca é o texto puro da lei, simples assim. Você lê a lei, que é sempre um conteúdo gratuito e acessível a todos, e aí você faz uma interpretação simples e direta dela. E é isso que irá cair na sua prova. Confia no que eu estou falando. Simples assim, Mas aí aparecem, claro, alguns problemas na hora de estudar na prática. Senão, se fosse tão simples assim também, todo mundo passava em concurso. Não é bem assim, é um mundo competitivo. E nesses problemas, fica tranquilo, porque eu vou ajudar você a resolver tudo imediatamente. Eu garanto que depois desse vídeo você já vai ser um concurseiro em outro nível. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo Nogueira de Sá. Muito prazer. Eu fui servidor concursado por 12 anos. Eu fiquei 10 anos só nos TRTs, um concurso federal, e passei ainda em 10 concursos de todos os níveis e de áreas diferentes sem nunca fazer cursinho. E agora eu vou ajudar você a ter resultados até mais rápidos do que eu tive, sem romantismo. Inclusive eu passei no primeiro concurso que eu fiz em apenas 3 meses e eu nunca tinha visto uma lei na minha vida. O que eu vou ensinar para você aqui é o que eu apliquei, inclusive nesse momento, e deu muito certo. Então, segure-se na sua poltrona, porque eu vou ajudar você a decolar nos estudos. Antes de tudo, você precisa entender, estudar a lei seca exige curiosidade, tá? Mas uma curiosidade limitada, eu posso dizer assim, sem envolver aquela tara do perfeccionismo que alguns têm. Cuidado com isso, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Você não pode ficar com dúvidas. Você precisa entender plenamente a lei. E para isso, como algumas leis têm termos mais técnicos, às vezes até jurídicos, você precisa sempre procurar o significado das palavras. Sempre. Você nunca vai entender qualquer coisa se não tiver o mínimo de curiosidade para entender o significado das palavras. Concorda comigo? Acho que você não tem dúvida sobre isso, certo? É questão de atitude mesmo. Quando você entende e começa a aplicar isso na sua vida, você realiza o estudo mais ativo e mais efetivo que existe. Um exemplo para ficar tudo muito claro para você. Com certeza você vai ter que estudar direito constitucional em qualquer concurso, tá bom? Todo concurso bom pede isso. E a lei seca dessa parte de direito constitucional é a Constituição Federal, que é a lei mais importante que nós temos, certo? E aí lá no meio do seu material você começa a ver o artigo 5º, que é o artigo mais importante, mais cobrado da Constituição, e você vê esse texto aqui desse inciso, que eu vou colocar inclusive aqui na tela para você, para deixar muito claro. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Um monte de palavra, algumas mais difíceis, certo? Ao ler esse texto, você iniciante provavelmente ficaria com dúvidas sobre o significado de palavras como compulsoriamente e também da expressão trânsito em julgado. Provavelmente você nunca viu isso se você é iniciante. Se você não tirar essas dúvidas desde a primeira leitura, não vai rolar, cara. Não vai rolar. Você não vai entender e não irá, consequentemente, memorizar, que é o mais importante, colocar o conteúdo lá na sua caixolinha na memória de longo prazo, que é o que importa para o concurso. Então, você tem que ir lá no Google e digitar compulsório, significado, ou então até compulsoriamente significado. Aí você vai ver, pesquisando isso em qualquer site ali com um dicionário e tudo mais, que é sinônimo de obrigatório, no sentido de maneira forçada, sabe? E aí sim, aí ficou mais simples, certo? Compulsório é obrigatório, de maneira forçada. Já ficou bem mais claro, certo? A primeira parte a gente já matou, mas aí ficou faltando ainda a segunda parte daquilo que a gente leu, que a gente está estudando. Aí nós precisamos pesquisar do que é trânsito em julgado. E aí você vai ver no Google de novo, e você vai descobrir que não tem nada a ver com trânsito de carro, por exemplo. É claro, né? Dá para entender, dá para contextualizar isso. É um termo jurídico, uma decisão que não aceita mais nenhum recurso.
já era, está decidido, entendeu? Não tem mais como discutir aquilo ali dentro do Poder Judiciário, já está formada a decisão, basicamente isso. E isso você encontra no Google, se você colocar lá trânsito em julgado, entre aspas, você vai encontrar essa definição de uma forma muito simples. E aí, já tirando todas essas dúvidas sobre esses termos que você não entendeu, nós conseguimos fazer o que importa, reescrever esse dispositivo de uma forma que fique mais simples para você. Por exemplo, assim, ó, uma associação pode ter as atividades suspensas por um juiz. Para ser fechada de vez, dissolvida, a decisão do juiz tem que ser definitiva, ou seja, não pode mais caber recurso. Pronto, você já entendeu e com palavras mais simples. Ficou muito mais claro para você desse jeito, não ficou? Isso que você tem que fazer, ó. Você fez uma interpretação direta da lei em pouquíssimo tempo. E isso que você fez foi um estudo extremamente ativo, cara. Você descobriu isso. Não foi um professor te contando, jogando esse conteúdo no seu colo numa videoaula, ou então um texto de um livro que também jogou esse conteúdo no seu colo. Não, você nunca mais vai esquecer disso porque você agiu, você estudou de forma ativa, realmente ativa. Você mereceu entender esse conteúdo. Aliás, ó, fazendo isso, você vai se tornar um concurseiro competitivo em todos os sentidos. Sabe por quê? Porque assim você está praticando paráfrase. De um jeito totalmente focado na sua aprovação, praticando paráfrase com conteúdo útil para a sua prova. Com isso, você melhora na principal competência de um concurseiro de sucesso, que é a interpretação de texto. Aí você, claro, faz breves anotações no seu material para nunca esquecer disso, para lembrar disso nos próximos contatos com esse texto da lei. Isso vai acelerar muito seus próximos ciclos de estudos em que você já estará em um processo de revisão. Para facilitar esse processo, nós sempre fazemos alguns apontamentos nos nossos materiais enxutos que nós temos para os principais concursos do Brasil, para que você tenha um dinamismo maior nesse processo e resultados, claro, mais rápidos, para que fique tudo mais fácil e mais rápido. Você vai ver, inclusive, que a maioria das questões reais de concurso não pedem doutrina, jurisprudência, nada disso, cara. Eles pedem a legislação mais interpretação de texto. E aí quem falha nesse processo normalmente joga a culpa na prova pesada, cheia de jurisprudência, cheia de doutrina. Não seja essa pessoa. Entenda o que realmente é cobrado ali e fique muito bom naquilo. E, claro, entenda os seus erros e trabalhe para melhorar. Simples assim, certo? Todo mundo evolui desse jeito. E outro detalhe, cara. Não ache que você está estudando lei seca quando pega um PDF de cursinho cheio de encheção de linguiça, com conteúdo teórico gigante, mas com algumas citações da lei no meio. Não, cara. A lei, ela tem uma estrutura própria e você precisa mergulhar nessa estrutura para ter resultado. Esse papinho de jogar artigo da lei aqui no meio do material normalmente acaba deixando a sua cabeça ainda mais confusa, tá? Confia no que eu tô falando, tá bom? Por experiência própria e com milhares de pessoas aqui. Aí, você só precisa ter cuidado para não se perder no mar de informações que nós temos aí. Você precisa ter um apego muito grande ao perfil da prova. O perfil da prova é um grande segredo, cara. Por isso que eu sempre faço os cronogramas aqui no Bitolei e crio uma planilha com todos esses dados para você não se perder. Você tem que olhar para esses dados. A sua prova nessa disciplina tem perfil só de lei seca? Vai estudar só isso. Ponto. Ponto final, inclusive. É lei seca e súmula o perfil da matéria, como por exemplo acontece em direito do trabalho, processo do trabalho, vai estudar só isso. Só isso, do jeito que nós fazemos no nosso material enxuto, tá bom? Súmula você acaba estudando de forma muito parecida com a legislação. O que eu quero dizer com isso é que você não poderia, no exemplo que eu dei aqui nesse vídeo, ao pesquisar o que é trânsito em julgado, por exemplo, estudar um livro só sobre esse tema, um livro gigantesco, doutrinário. Você não teria que sair estudando o princípio da preclusão e tudo mais. Não, cara. Você tem que focar em entender o conteúdo de forma global, focada no perfil da sua prova e memorizar isso. Deu para entender? Ficou muito claro? Se não ficou, manda, pelo amor de Deus, um comentário aqui com a sua dúvida que eu te ajudo, beleza? Outro exemplo. Na sua prova pede lá o artigo 5º da Constituição e você viu lá que terá que entender o inciso que fala do mandado de segurança. Você descobriu que o mandado de segurança é uma ação, tá? Deu para entender isso, deu para compreender isso daqui de forma simples. É isso que vai cair na sua prova. Mas aí, como você está muito curioso, está querendo se aprofundar porque achou que é bonito às vezes e está meio que perdido aqui, você vê que existe uma lei inteirinha sobre o mandado de segurança, uma lei completa. E você fica tentado a ler a lei toda, cara. Se você seguir nesse caminho, eu já te adianto que lascou. Tá? Você está fugindo dos limites do edital, você está viajando na maionese, está fugindo do perfil da prova. Você só precisa ser bom no seu edital e no seu perfil de prova. Quem vai passar no concurso não é quem tem conhecimento aprofundado em direito, por exemplo, é quem for um expert no edital.
Então você tem que entender isso e ser um expert no edital se você quer passar sem romantismo. Você só poderia estudar dessa lei se ela estivesse expressa no seu edital ou até inserida ali de uma maneira implícita, talvez ali dentro de direito processual civil, o que pode ser uma realidade dependendo do seu edital. Mas aí você tem que analisar muito bem. Não estude só porque é legal, só porque está todo mundo estudando. Não siga a manada, tá bom? E um detalhe, ó. A maioria dos materiais que existem por aí vão jogar um monte de desperdício no seu colo. Um monte. Jogarão leis gigantes inteiras para você, quando não seria necessário. Jogarão leis fora do edital direto no seu colo para encher você de conteúdo para estudar. E você precisa se livrar disso se você quiser ter resultados acima da média, mais rápidos que a média. E aí existe um sistema para que você evite esse erro. Ó. Mas aí, claro, já seria um tema de um outro vídeo em que eu ensinarei como usar a interpretação lógico-sistemática. Esse é o nome, parece algo complicado, mas não é não. Para ter um material muito menor e muito mais efetivo. Ó. No caso dos nossos materiais enxutos, por exemplo, nós percebemos um padrão. Os materiais enxutos são até 10 vezes menores e 10 vezes mais efetivos que os grandes e famosos PDFs dos cursinhos tradicionais, porque eles têm muito menos conteúdo e tudo da prova está neles. Aí sim, né, você vai ter um material 10 vezes menor e 10 vezes mais efetivo que o seu concorrente, então com certeza você vai chegar muito na frente, tá? Se você quiser um vídeo sobre esse tema, manda o seu comentário aqui pedindo, tá bom? Se muitos pedirem e tivermos, claro, também muitas curtidas nesse vídeo, eu prometo que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso muito em breve para ajudar você nessa missão. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo, deixa sua curtida aqui e, claro, faça sua inscrição no canal e ative o sininho, beleza? A gente se vê muito em breve.